Bom dia, meus irmãos. Boa tarde, boa noite. Eu faço esta saudação para os meus compatriotas moçambicanos de Rovuma, Maputo, do Zumba, o Índico e também na diáspora. Mas também estendo esta saudação a todos os outros concidadãos das outras nacionalidades que acompanham Moçambique, que acompanha a situação política do nosso país, que se solidariza conosco, que encarna os problemas de Moçambique como seus problemas e lutam de cada canto deste planeta Terra onde se encontram para verem o nosso país livre da opressão. Livre da opressão. Olha, eu hoje quero trazer uma temática que, através dela, vai abrir a mente de muitos concidadãos nossos. Eu gostava aqui de trazer como é que funciona os regimes ditatoriais. Os regimes que fazem a ditadura. Estamos a falar da ditadura. Os regimes ditatoriais. Os regimes ditatoriais. Prestem muita atenção no que eu vou dizer aqui, porque alguma coisa despertou uma atenção no nosso país, e sobretudo no momento que nós estamos a viver agora. O momento que nós estamos a viver agora. Despertou-me muita atenção, e é preciso que nós partilhemos este pensamento para os nossos concidadãos a perceber a lógica destes senhores que governam Moçambique. O sistema da governação. Nós vamos aqui trazer algumas abordagens de como é que funciona as ditaduras. Alguns estudiosos, cientistas sociais, vieram à tona trazerem como é que os governos, aliás, o comportamento dos governos ditatoriais, que dentre elas tem aquela coisa que nós vivemos e vivenciamos todos os dias, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a manipulação. A manipulação. A manipulação das mentes. O que a ditadura faz? Organizam pessoas. E essas pessoas são pagas. E essas pessoas pululam em todos os órgãos de comunicação social. Todos os órgãos de comunicação social. São as mesmas pessoas. Quando a ditadura começa a ganhar o impacto bastante maior para os ditadores, as pessoas que emitem opiniões para manipular a mente são as mesmas pessoas. Podemos verificar isso aí em maior parte dos órgãos de comunicação social ou nas grandes televisões, rádios, em outras áreas de comunicação. Vamos nos aperceber que são as mesmas pessoas. A ditadura usa estas pessoas. O primeiro passo de cada ditadura é a manipulação sem escrúpulo da comunicação social livre. Estamos a entender, meus irmãos? Através de sedução. Eu devo dizer, de sedução. Dos escândalos. Atenção, presta atenção. Dos escândalos, das calúnias. Calúnias. Para enfraquecimento à vida democrática. A calúnia, a defamação, são exatamente essas coisas que caracterizam a ditadura. Atenção, para enfraquecer a vida democrática. Neste caso, Moçambique é um Estado de regime democrático. A nossa democracia está enfraquecida.
Está enfraquecida por quê? Porque os ditadores, a primeira coisa que eles fazem, tem consigo na mão a comunicação social para manipular as mentes. Vamos prestar atenção nos noticiários das nossas televisões. E as televisões pagam pelos nossos impostos. Como é que os pivôs, as notícias passam sobre a situação que o país vive? Esta é a primeira coisa que as ditaduras usam para poderem manipular a opinião pública. Tem uma outra coisa muito interessante no meio disto aqui. Enfraquece a vida democrática e condenar as pessoas nas instituições de justiça. Usam as instituições da justiça para condenar as pessoas, para criar um medo nas pessoas. O caso de Moçambique, alguns políticos de grande relevância têm processos. Tem processos. O que é que nós chamamos disso aí? É a intimidação. A intimidação. Alguns estão presos. É o caso do Cingano. Até hoje nós não sabemos o paradeiro do Cingano. Nós todos somos vítimas deste sistema. Ninguém vai escapar. É assim como é que usa as ditaduras. É esse modus operandi que as ditaduras usam para intimidar as pessoas. O uso da comunicação social, o uso das instituições. Meus irmãos, eu quero trazer essa abordagem para nós fazermos uma avaliação de forma tão profícua sobre Moçambique. Sobre Moçambique. Um sistema, eu devo dizer, que foi aplicado também pela ditadura no século passado, como confirma o horror da perseguição dos judeus. Vocês viram? A história nos diz isso. Mas que encontramos também hoje em muitos países. Em muitos países. Assim como o nosso dia a dia. Vivemos esses problemas no nosso dia a dia. É assim como é que funcionam as ditaduras. E eu queria fazer esta introdução, meus irmãos, para podermos nos aperceber o estágio do Estado que nós hoje vivemos. Para onde é que nós estamos a caminhar? Para onde é que nós estamos a caminhar? Temos hoje a comunicação social que manipula as mentes. Temos hoje em todas as televisões as mesmas pessoas usadas pelo sistema para manipular as mentes. Para manipular as mentes. Circula nas redes sociais um conceituado amigo do VM7 que diz que trabalhou com ele no Banco Internacional de Moçambique, o BIM. Ele faz a narrativa sobre a figura do Venâncio Mondlane. Sabe por que faz essa narrativa negativa sobre o Venâncio Mondlane? É para nós desacreditarmos no Venâncio. É para você, moçambicano, que acredita na mudança deste país, desacreditar no Venâncio Mondlane. Desacreditar nos políticos. Desacreditar em mim, João Massango. Dizer que não, Massango é mentiroso. E ainda há muita coisa, meus irmãos, que esperamos nós ouvir. Não é só contra Venâncio, mas também será contra nós todos. Se ao longo desse todo o tempo você nunca ouviu nada a meu respeito, ao respeito do João Massango, a respeito de outros, por que agora? Por que nós estamos a trazer estas podres agora? Não são podres que visam trazer a harmonia social.
visam, mas sim desacreditar. Desacreditar as pessoas que têm a responsabilidade de incrementar mudanças neste país. As nossas ações, meus irmãos, têm como um papel muito fundamental, porque nós não podemos permitir vivermos numa ditadura implantada pelo regime da Frelimo ao longo desse todo o tempo. Não podemos. Este crescimento da visão popular incomoda o sistema, incomoda o regime da Frelimo. Incomoda, meus irmãos. Incomoda. Incomodando o regime da Frelimo, vão criar todas as artimanhas para convencer a opinião pública através de manipulação das mentes. Manipulação das mentes para nós desacreditarmos as pessoas que podem lutar pelas mudanças. Moçambicanos, jovens, essa vossa luta que vocês começaram, eu também estou na luta. Todos nós estamos na luta. Se nós enfraquecermos esta luta, será o nosso fim. Não saberemos o Moçambique próximo que nós estaremos a aproximar. Não saberemos. Não sei. Não sei eu. Talvez você possa ter aí a solução. Tudo isto é uma jogada de manipulação. É assim como é que funciona as ditaduras. E os estudiosos já trouxeram à tona como é que as ditaduras manipulam as opiniões públicas. E trouxeram um dado muito interessante: o uso da comunicação social. O uso de indivíduos comprados para manipular a opinião pública. Para manipular a opinião pública. Se nós repararmos hoje em Moçambique, são 2 ou 3 pessoas que estão nas televisões a favor da ditadura ou do sistema para manipular a opinião pública, para desacreditar que o que o Venâncio Mondlane diz não é verdade. Porque ele é assado, frito, drogado, fuma aquilo. O que o Massango diz não é verdade, porque é assado, é frito, é aquilo. É mentira. Reforcem a crença em nós. Não o Venâncio, não o Massango, mas todos nós. Está o Lutero Simango, está o Salomão Muxanga, está o Couto, está o Sabílio, está o Sufo Mumate, estão os demais moçambicanos que se comprometem. Por que eu faço esta união? Esta inclusão? É porque todos estes são opositores do sistema. Se nós queremos ganhar, temos que estar unidos. Se nós queremos lograr sucesso, temos que estar unidos. Somente a união, meus irmãos. Se nós não estarmos unidos, vamos ser enfraquecidos, um por um. Um por um. A nossa força vai permitir com que a ditadura recue. Eu devo dizer mais. Nenhuma ditadura aceitou os resultados eleitorais. Nenhuma ditadura aceitaram os resultados eleitorais. Mas as mesmas ditaduras caem nas ruas. Só aquilo que o povo está a fazer pode fazer cair as ditaduras. E tudo está ao vosso critério, meus irmãos. Nós precisamos de sentar, analisar este Moçambique e olharmos aquilo que é bom para não deixarmos o nosso país nas mãos alheias daqueles que nos odeiam. O regime da Frelimo odeia o povo moçambicano. Os que estão com a Frelimo odeiam-nos. Nós somos persona non grata. Nós somos persona non grata.
Mas nós precisamos de mostrar uma outra faceta para que este país caminhe para aquele Moçambique que nós todos queremos. Moçambique que nós todos queremos. Moçambique que nós todos queremos. Irmãos, nas ditaduras, o que prevalece é a manipulação das mentes. Nas ditaduras, o que prevalece, em primeiríssimo lugar, é a manipulação da comunicação social. Nas ditaduras, o que prevalece é usar as instituições contra aqueles que são opositores ao sistema. As instituições, falo da justiça, falo das forças de defesa e segurança, para perseguir, para criarem processos contra aqueles que pensam de forma diferente, contra o sistema. Não fiquem admirados. Não fiquem admirados que tudo aquilo que está a acontecer, nós sabemos. Nós sabemos. Nós estamos firmes, estamos cientes. É por essa razão eu queria trazer exatamente esta abordagem, porque chegam-nos essas informações e essas informações não podem parar em nenhum momento a revolução que nós começamos. Uma revolução. É uma revolução. Em toda parte do mundo. Em toda parte do mundo. Nós podemos recorrer, por exemplo, para o caso da Venezuela, onde a ditadura tem na sua posse as forças de defesa e segurança. Tem a comunicação social que manipula a opinião pública. E as forças protegem os ditadores. Mesmo com a razão popular. Vocês moçambicanos têm razão. Nós, os moçambicanos, temos razão naquilo que nós estamos a fazer. Mas a nossa razão terá razão se nós nos determinarmos para aquilo que nós queremos. A favor de Moçambique. E nós não podemos vacilar. Nós temos que esperar, que há muita coisa que vai nos acontecer aqui. Muita coisa que vai nos acontecer. Mas uma vez quero recordar a opinião pública. Está nas redes sociais, escrita por alguém que diz que foi funcionário e colega do Venâncio Mondlane no Banco Internacional de Moçambique. Ele faz a descrição daquilo que Venâncio é, das ambições, mas não faz aquilo porque quer fazer. Não. Quero que você desacredite nesta luta. Quero que você desacredite nesta luta. Não será somente ele. Nós todos passaremos disto. Vão ouvir, vão dizer ao nosso respeito. Vão dizer ao nosso respeito. Vão dizer ao nosso respeito. Esquecendo, estes senhores colocaram o país abaixo através das dívidas ocultas, através de comissões, através da corrupção. Comissões, corrupção, dívidas, fizeram o nosso país cair. Esqueceram exatamente isto aqui, que é a má governação que criou esta ira, esta revolta popular. Esqueceram. Eles olham um país, olha os benefícios que eles têm, porque é um grupo que se criaram para delinquir o Estado. Esqueceram isso. Esqueceram os assassinatos, os esquadrões da morte que andam por aí para assassinarem pessoas que pensam de forma diferente. Esqueceram. Esqueceram esses senhores que não pagam professores, médicos, enfermeiros, incluindo a polícia. Esqueceram esses senhores que nós estamos a andar à deriva num país que tem tudo. Vivemos na dependência da África do Sul para comermos couve, tomate, cebola, arroz, com tantas terras aráveis que nós temos para a produção de hortícolas, leguminosas, cereais, peixes, tudo. Nós temos minerais, recursos, tudo temos. Florestais,
faunísticas, até turismo, tudo temos. Sabe por que fracassou isto aí? Por causa deles. Por causa deles, do regime da Frelimo. E eles não colocam isso como fator do fracasso que cria esta revolta popular. A imprensa manipulada hoje não diz isso. Esses jornalistas criam todos. Olha, atenção, nós estamos contra a imprensa, nós. Eu não estou contra a imprensa. Graças à imprensa que me levou, a imprensa justa. Aquela imprensa justa que me levou para onde eu estou hoje. Tenho a ousadia de criar um canal próprio para poder falar, emitir as minhas opiniões, mas primeiro com a umbrella da imprensa privada. Porque a forma como eu exponho, coloco as coisas, desagrada muita gente. Eu quero agradecer a esses que me catapultaram para onde eu estou, mas ao mesmo tempo tenho um papel preponderante e fundamental de fazer alertar ao nosso povo, aos moçambicanos. As ditaduras enfraquecem as instituições. As ditaduras enfraquecem a democracia. As ditaduras enfraquecem a vida democrática. As ditaduras, o reflexo, é aquilo que nós todos estamos a sentir. Eu acredito que você está a sentir. São exatamente essas coisas que nós precisamos de trazer para podermos olhar o nosso país, o impacto da vida social que nós vivemos, para tomarmos uma melhor posição sobre Moçambique. Este país é nosso. É nosso. Por isso, nós temos a responsabilidade de salvar Moçambique. Quem deve salvar Moçambique é você, meu irmão. E mais ninguém. Salve Moçambique. Você tem a responsabilidade de salvar Moçambique. Você tem que salvar Moçambique. Tem que ser responsável de salvar Moçambique. Eu não podia ficar com isso. Não podia. Não podia. Nas ditaduras que prevalece é a manipulação. Manipulação. Manipulação das mentes. Das mentes. Das mentes. Olha, nós assistimos aqui, na semana passada, na província de Gaza, alguns jovens, porque passavam viaturas com panfletos com dizer sobre o Venâncio Mondlane. Quer dizer, nós tínhamos um grupo. Quem colocou aquilo ali não foram pessoas, não foram os jovens. Foi a responsabilidade individual de cada cidadão. Porque tem um determinado afeto. Tem um determinado afeto. Podemos assim dizer, meus irmãos. Tem um determinado afeto. E apareceram um grupo de jovens. E vimos aqui nas lives, nas redes sociais. São jovens manipulados. É aquilo que a ditadura gosta. Manipular os jovens. Se nós perguntarmos àqueles jovens, por que vocês fizeram isso aí? Quando é que vocês ganharam? Quando é que vos deram? Nem dá para comprar um saco de carvão. Se calhar foi naquele momento. E as pessoas agiram de forma exponencial. Naquele momento. E não tivemos nenhum resultado. É assim como é que funcionam as ditaduras, meus irmãos. É assim como é que funcionam as ditaduras. As ditaduras manipulam as mentes. Você, moçambicano, aceita ser manipulado? Desta natureza? Hoje, 2024? Não pode aceitar. Cria a sua própria autoestima. Cria a sua própria autoestima. Cria a sua própria autoestima, meu irmão. Cria a sua própria autoestima. Vai ser muito bom para si.
vai ser muito bom para o país. Vai ser bom para a determinação daquilo que você quer. Isso é medo. Isso é medo. Porque o que mata a nós é medo. Mas eu devo dizer, vejo com os meus próprios olhos, que medo me parece que acabou. Já não temos. Nós temos que ter a firmeza. Eu não podia deixar isto passar de forma despercebida, não. Tinha que emitir a minha opinião. Como é que as ditaduras manipulam as opiniões? Manipulam as mentes. Através de mentiras, calúnias, defamação. E as pessoas que estão nesse jogo, até quando produzem a mentira, as pessoas não deixam de acreditar. Acreditam. Há 2000 anos, é importante eu trazer esta abordagem para os cristãos. Jesus Cristo, o Filho de Deus, esteve num julgamento ao lado com um bandido chamado Barabás. Porque as multidões faziam barulho. Queria que houvesse sentença. Imediatamente, Pilatos perguntou, dentre esses dois, a quem quer que eu vos entregue? Nós vimos o Filho de Cristo, Filho de Deus, aliás, o Cristo, a serem crucificado. Deixaram um ladrão. É assim como é que funcionam as ditaduras. Quero vos recordar só para vocês terem em mente o que aconteceu quando nós vamos anualmente na Sexta-feira Santa, não é? Na Páscoa. Isso sempre passa e não passa de forma despercebida. Traz-nos uma reflexão de como é que as ditaduras funcionam. Dentre desses dois, a que quer que eu vos entregue? É o povo manipulado na época. Disseram, entregue-nos o Barabás e condenem Jesus Cristo. E condenem Jesus Cristo. Não aceitem serem manipulados para condenar pessoas que lutam pelas mudanças deste país. Não é só o caso de Moçambique. Nós sabemos muito bem que as revoluções sempre custaram sangue. Mesmo nos Estados Unidos da América, que hoje tem uma democracia aparentemente boa, sabemos muito bem que tivemos lá o caso de assassinato do Martin Luther King, que foi um dos defensores dos direitos cívicos, dos direitos humanos. Não foi fácil. No Brasil, mesmo em Portugal, em 1974. Em 1974, quando nós temos a tal chamada Revolução dos Escravos, que se calhar obrigou para que Moçambique tivesse a independência, em 1974. Acelerou um bocadinho. Vimos as ditaduras no Chile, no tempo de Augusto Pinochet. Como é que Chile era? Vimos as ditaduras em muitos países. Até hoje temos a ditadura na Coreia do Norte, no Iraque. Há bem pouco tempo caiu o embandeiro da ditadura, o Bashar al-Assad, na Síria. Caiu. Eram ditadores renomados que tinham impérios. Mas a força popular mudou a história. A força popular mudou a história. A força popular mudou a história. Meus irmãos, nós temos que refletir sobre este país. A questão do fundo que eu trago hoje são as ditaduras. A manipulação das mentes. Como é que nós somos manipulados? Vocês sabem que os manipuladores das mentes até lutam a todo custo para manipular os vossos parceiros.
vossas esposas, as esposas aparecerem como sentimentalista, porque tem medo de perder o marido. Esta não está firme, está manipulada pelo sistema. São as manipulações que nós vivemos, assistimos. Algumas saem nas televisões a emitir opiniões de estar arrependido com o homem que viveu com ele durante muitos anos. São manipulações. E o resultado final é que depois de o manipulador conseguir os seus intentos, deita fora aquela personalidade. É assim como que funciona. É assim como que funcionam as ditaduras. Usam famílias, amigos. As ditaduras até entraram na casa do Senhor, na igreja, onde os nossos líderes espirituais, no lugar de transmitir a boa nova de céus ou de Cristo, acoplam-se na política para favorecer o trem. Porque o trem é exatamente isto, mas aquilo. Na igreja já acontece isso. Já acontece isso. É manipulação das mentes. E você vai aceitar ser manipulado. Porque a ditadura começa a ganhar o seu impacto. Não, nós não podemos permitir isso aí. Eu quero terminar esta live trazendo uma reflexão para você que está a assistir agora sobre Moçambique. Aquilo que está a acontecer no Conselho Constitucional é manipulação das mentes. Sabe o que vai dizer amanhã o Conselho Constitucional? Acá, nós tivemos a ocasião de reunir com os líderes, fizemos entender a eles que a razão é exatamente esta, mas aquilo. E quem que vai dizer não? Se todos nós vimos os partidos políticos a perfilarem para o Conselho Constitucional, usam advogados renomados para desacreditar o processo, dizer que o processo tem isto, mas aquilo. E nós vamos ouvir que não, falou o advogado fulano X, é um advogado renomado no contexto da justiça. Quando fala o advogado isto, é que é verdade. Manipular a opinião pública, manipulando. É exatamente essa jogada que nós estamos a assistir no nosso país nos últimos tempos. De usarem pessoas influentes, pessoas que têm um conhecimento numa determinada matéria, para poder dar a explicação. Vocês acompanharam nos últimos 2 dias o que dizem as televisões de alguns advogados que foram chamados para emitir opiniões sobre os recursos ao Conselho Constitucional? Já temos aqui uma decisão. A partir daqueles advogados, já existe aqui o veredito final. Já existe. Se for a verdade aquilo que estão a dizer os advogados, então já temos o veredito final. A vossa luta foi em vão. A nossa luta foi em vão. E se assim for, por que nós temos eleições? Por que as pessoas vão às eleições? Quando nós sabemos que, em último lugar, vão manipular os resultados. Da mesma natureza que manipulam as mentes, também manipulam os resultados eleitorais. Usam as instituições para desacreditar aquilo que é a vontade popular. Usam as instituições para usar instrumentos que colocam em causa a democracia, mas para o interesse da ditadura. Para o interesse da ditadura. Estamos atentos daquilo que está a acontecer no nosso país. Numa altura desta, meus senhores, em que o país está em alvoroço, o Conselho de Ministros, quando reúne, sabe o que é que eles discutem? Discutem as concessões, aprovam
esses decretos, aquilo, mas aquilo. Não, nunca em nenhum momento sentaram para discutir a situação política do país e encontrarem soluções para resolver o seu problema. O Conselho do Estado reuniu 2 pontos que estão sendo trazidos cá fora. É que uma das coisas é preciso que haja revisão da lei eleitoral. É preciso que haja revisão da lei eleitoral. Somente hoje que interessa o Conselho do Estado sobre a lei eleitoral. Somente hoje que quer se remodelar a Comissão Nacional de Eleições. Somente hoje. Vocês nunca viram ao longo desse todo o tempo que o conflito que Moçambique vive é chamado de conflito pós-eleitoral desde 1994. 1994. 1994. Que vivemos um período longo das fraudes eleitorais. Este que é o cerne de problemas agora no nosso país. Fraudes eleitorais. Fraudes eleitorais. A ditadura procura forma de não colocar aquilo que é o real problema, trazendo outras. Aqueles que manifestam têm a motivação externa. Tem a motivação externa. Tem a motivação externa. É a mão externa que patrocina. Senhores, alguém que é patrocinado pela mão externa estaria a manifestar com fome. Estaria a manifestar com fome. Para não dizer as outras coisas de forma radical. Para ser conotado, não vou dizer. Mas cada um pode fazer a reflexão. Não. São essas coisas, meus irmãos, que nós precisamos de fazer uma reflexão sobre Moçambique. Sobre Moçambique. Sobre Moçambique. Como é que funcionam as ditaduras na manipulação das mentes? Então, aprenda você e tome atitude. 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 Circulam informações que nas próximas horas as coisas não vão ser fáceis. Segundo as recomendações daqueles que têm acesso ao poder. Se for verdade, é essa ditadura que nós estamos a dizer. Mas é verdade. Posso até não confirmar. Vamos refletir, senhores. Vocês que estudaram muito. Vocês que se formaram em direito. Não usem direito para prejudicar o povo. Usem o direito para o povo ganhar os seus direitos. Independentemente de terem benefício com o sistema. Mas eu tenho muitas dificuldades, porque estaria a entrar num outro campo de especulação. Não quero entrar. Eu quero que cada um de nós reflita. 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 Reflita sobre Moçambique. Reflita sobre Moçambique. Boa tarde. Boa noite. Bom dia. Moçambicanos do Ruvumo Maputo. Moçambicanos do Zumba o Índico. Moçambicanos na diáspora e as outras nacionalidades, quer lusófonas, francófonos, anglófonos e os demais
mesmo os sinos, os bengales, que se solidariza com a causa. Até lá, meus irmãos, Deus proteja vocês.